Quantos que localizaram este texto, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Então nós temos duas perguntas aqui. Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Estão questionando a Jesus aqui. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me: e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos em um texto da Sagrada Escritura que nos informa sobre o momento em que Jesus ele está entrando e saindo em Jerusalém. Se os irmãos observarem o contexto imediato dessa leitura que nós fizemos, os irmãos encontrarão já a partir do verso 1, Jesus tendo a sua entrada triunfal em Jerusalém. Saindo, logo depois de purificar o templo, vocês também encontrarão Jesus aqui dizendo a uma figueira para que ela se seque, e ela então imediatamente se secou. E neste versículo 27, nós vemos Jesus, ele retornando a Jerusalém, entrando no templo, e em meio a esta andança no templo, ele se encontra com as autoridades do templo. O texto que nós lemos diz que estas autoridades chegaram a Jesus e eram os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então, todas essas autoridades têm um encontro com Jesus no templo e passam a questionar a autoridade de Jesus. Quando eu estava a estudar esta parte da Escritura, o Espírito Santo trouxe ao meu coração um tema, e o tema é autoridade questionada. Autoridade questionada. Estão questionando a autoridade de Jesus. Por que tu fazes? E quem é que lhe deu o direito de fazer? E é Jesus. E se você tiver o cuidado de estudar os principais grupos religiosos da época de Jesus, e aqui estão eles representados, você vai conhecer quem é que está questionando esta autoridade. Quando você estuda o Novo Testamento, você aprende que havia, à época de Jesus, pelo menos 5 grupos importantes, dos mais importantes,
e que ali de alguma forma lidaram com o Mestre, lidaram com o Cristo. Você tem os saduceus, os fariseus, os essênios, você tem os zelotes e você tem os herodianos. E estes grupos, eles têm características peculiares, próprias. E cada um deles representa algo que hoje a gente também é possível de encontrar em alguns grupos com os quais nós nos relacionamos. Pois veja, quem eram os saduceus? E aqui bem sucintamente trazer algumas informações sobre estes grupos, até porque é só um introito, é só uma introdução à mensagem. Quem eram os saduceus? Eram homens ligados à vida no templo, homens ricos, e faziam inclusive a maioria no sinédrio. Muito provavelmente são esses principais que está no texto aí. E qual era a característica desses saduceus à época? A característica era o mundanismo, o secularismo e o materialismo. E isso, é claro, para os dias de hoje, estamos diante de algo muito comum. Por exemplo, o que é secularismo? Vem de duas palavras, secular e ismo. É o regime secular ou laical, é o espírito ou tendência secular. E é possível que essa tendência secular, ela ocupe também os templos. Escute isto. Uma tendência secular ocupe também os templos. E pior, para além disso, questione a autoridade de Jesus. Esta tendência, que é uma preocupação demasiada com a vida presente, na contraposição da fé, e cuidado que nós podemos também sermos influenciados pelo secularismo. Quando a gente se preocupa mais com a vida secular do que com a nossa vida de fé. Quando a gente está muito mais preocupado com a imagem que temos diante da sociedade do que com a imagem que temos diante de Deus. Pedro, certa vez, ele teve que deixar isso muito bem claro, quando ele diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esses grupos estavam ali para questionar, para ir no contraponto da mensagem de Jesus. Quem eram os fariseus? Homens ligados à tradição dos anciãos, muito provavelmente esses anciãos aí do texto, eram meticulosos no cumprimento da lei. A maioria dos escribas pertenciam a este grupo, e aí você vê os escribas no texto. Eles eram legalistas, eram considerados por Jesus, Jesus estampa isso, pois eles eram hipócritas, falsos, eram religiosos de aparência. E quando você vai construindo isso, você vê quem é que está questionando a autoridade de Jesus. É alguém que tem como característica o legalismo. Alguém olha e diz: nossa, como ele conhece Bíblia. Nossa, como ele parece crente. Mas é só aparência. É uma hipocrisia. Se você buscar, e alguns estão escrevendo aí, que bom que você ainda trouxe caneta para um culto de ensino e papel. Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir. Um hipócrita é aquele que sabe fingir bem. Você conhece alguém que finge bem? É aquele que sabe dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções. É a falsidade. A hipocrisia é você ser o que você não é, ou parecer ser o que você não é. É fazer de conta que é se demonstrar como que sendo, quando na verdade, essencialmente, você não é. Tem crente que às vezes ele fica envergonhado quando o culto está em um momento ali de êxtase, de manifestação da glória de Deus, e ele vê que ele não está sentindo nada, então ele inventa sentimento.
E alguém olha e diz, nossa, como é espiritual o varão. Mas só Deus sabe essencialmente como ele está. E tem uma coisa, esse negócio muitas vezes de alguém dar glória a Deus ou falar, não, eu só dou glória a Deus se eu sentir. Cuidado com isso, irmão. Primeiro porque a gente não precisa ser tocado por Deus para fazer alguma coisa por Ele. A verdade é que a ordem é outra. A gente glorifica Ele para que Ele faça algo por nós. Ele é Deus, nós somos servos. Segundo, é difícil mesmo dar o que a gente não tem. Aliás, é impossível. Ninguém pode dar o que não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você der alguma coisa a alguém, é porque você tem. Então só dá glória a Deus quem tem glória de Deus. Dá para entender, não? A gente só consegue dar glória a Deus se a gente tem glória dele na nossa vida. Agora, quando a gente tem a glória dele, a gente dá glória para ele. Porque tudo é dele, é por ele e é para ele. Mas havia também os essênios, homens que entendiam da vida religiosa muito bem. Até tinham cara de piedosos. Se afastavam da vida mundana. Tradicionalmente, alguns anciãos viviam até mesmo isolado. E aqui nós temos que ter um cuidado. Porque qual a característica desse grupo? É o ascetismo, é o misticismo. Não é? São aqueles conhecidos como fanáticos. Esses aqui viviam longe do templo porque achavam que o templo era impuro. Longe dos seus irmãos porque queriam viver uma vida totalmente dedicada, às vezes no deserto, às vezes afastado, e aí eles fugiam da sociedade. E tinham todo um misticismo envolvendo a eles. Cuidado, irmão. A fé precisa caminhar junto com a razão. O apóstolo Pedro ele diz para a gente crescer sim, mas crescer na graça e também crescer no conhecimento. Havia os zelotes. E esses zelotes aqui, de vez em quando eu olho alguns crentes valentes, eu disse, esse é do grupo dos zelotes. São bravos. Acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus, eram rebeldes e o terror dos soldados romanos. Agiam em bando e vez por outra à noite, às escondidas. Qual a característica desse grupo aqui, os zelotes? Violência, revolta e rebelião. Conhece algum crente revoltado? Na época de Jesus já tinha esse grupo. São os zelotes do século 21. Negócio com ele é na peixeira. Pisa no calo dele não, irmão. Porque se pisar, ele se mostra. Você não pertence ao cristianismo. Você pertence a este grupo dos zelotes. Violento. Às vezes a gente assume o setor, alguém diz, pastor, não mexe com fulano não. Diz, por quê? Porque é bravo. Mas esses bravos a gente nem mexe, a gente deixa Deus mexer. Porque mais bravo que ele, mais poderoso que ele é Deus. E eu podia aqui ficar estudando isso com vocês, que dá um caldo gostoso isso aqui. Havia também os herodianos. Quem eram esses? E até hoje tem. Esse aqui eram os simpatizantes, eram partidários. Eram aqueles que eram partidários de Herodes. Apoiavam o governo de Herodes, aliado a Roma. E só vivia por interesse político. Cuidado, irmão. Sempre tem aqueles que guiam a sua fé pelo governo que aí está, ou que não se elegeu. E nós, irmãos, não dependemos nem de A, nem de B, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro-esquerda, nem centro-direita. O negócio nosso não é nem esquerda, nem direita, nem centro. É do alto. É de cima. Aleluia. Pode estar tudo em crise aqui embaixo, mas os céus, oh aleluia, eles não estão não está em crise. O céu não está em crise. Você pode estar sofrendo o que for aqui embaixo, Deus ainda reina sobre tudo. Oh, glória a Deus, aleluias. Então é dentro desses grupos, num contexto político, religioso, que estavam os sacerdotes, os escribas, como vê aí, e os anciãos.
Então, quem é que está questionando a autoridade de Jesus? Quem é que está? Quem está? O secularismo, o legalismo, a hipocrisia, o ascetismo, que é a filosofia no qual são refreados os prazeres humanos, onde se propõe as austeridades ou ao desprezo do corpo e das sensações corporais. O misticismo são coisas místicas, culturais, costumes estranhos. Então, na verdade, o que está aqui contrapondo a autoridade de Jesus é o sistema da época. O sistema da época está aqui questionando a autoridade. E Jesus, então, agora vai ter com eles. A primeira coisa que vemos no texto, e agora já voltando ao texto que nós lemos, primeiro, é que Jesus está andando no templo. Ele está caminhando no templo. Isso chama a nossa atenção, porque Jesus, irmãos, ele está no templo, ele está na casa. E ele observa tudo isto. Ele vê todas estas coisas em cada um de nós. E ele não só andou no templo, e eu estou falando aqui, claro, ele em carne, no templo lá em Jerusalém, como ele caminha no templo hoje também. Pois em Apocalipse, capítulo 2, 1, olha o que está escrito. Isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E quem são esses aqui, esses 7? O castiçal de ouro são as igrejas da Ásia Menor. E o que é que o texto diz que Jesus está fazendo? Andando. Onde? No meio. Você pode não ver, mas é possível perceber Jesus andando em nosso meio aqui. Até porque tudo aqui é dele. Ele anda no meio das irmãs, ele anda lá atrás, ele anda lá na galeria. Senhores, ele anda aqui no altar. Aleluia. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode não ver, mas você consegue sentir a presença dele aqui. Eu gosto muito deste texto. A literatura marcana é um texto que eu tenho estudado já há bastante tempo. É um texto de pesquisa que eu tenho me aprofundado. E só para os irmãos terem uma ideia, aparece no texto aí uma palavra, exousia, em grego. Essa palavra grega, exousia, inclusive, é tema da minha dissertação. É muito abrangente, não caberia dentro de um culto como esse para explicar isso aos irmãos. Mas essa palavra, exousia, que foi traduzida como autoridade, em algumas outras versões, poder, ela é um paralelo da palavra hebraica smishkar. Tem um paralelo no Antigo Testamento. E qual é a ideia aqui que estão questionando a Jesus? É a ideia de autoridade dada, autoridade delegada. A ideia aqui é a mesma do Antigo Testamento sobre a imposição de mãos para a ordenação. O que é que essa gente aqui ela está questionando Jesus? Jesus aparece no cenário pregando como mestre e estão questionando ele. Qual foi a cerimônia de ordenação que você participou? Quem lhe deu essa autoridade? Já que as cerimônias ocorriam para a ordenação de juiz, sacerdote ou rabino e até mesmo profetas e até reis. Então, eles estão questionando, quem é que lhe deu autoridade? Quem colocou a mão sobre você e lhe outorgou autoridade para você falar, para você, inclusive, tomar decisões? Quem transferiu esse cargo? Quem transferiu esse poder, essa autoridade? Quem lhe deu autorização? O sistema está questionando isso. Estão questionando que tipo de ordenação ele havia recebido para ensinar com tanta autoridade. Exousia. E para decidir, inclusive, de maneira hermenêutica, textos da própria lei. Quando ele diz, lembrai o que foi dito aos antigos.
não adulterarás. Aí ele entra em questões e diz, eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, cometeu adultério com ela. Ele tem aqui uma prerrogativa de quem lê, de quem interpreta e de quem aplica com autoridade. E o sistema agora passa a questioná-lo e dizer, como assim? Quem lhe deu essa autoridade? Só que eles estão falando com aquele que tem todo o poder. Ele é o dono de toda a autoridade. Ele é o nosso Senhor. Jesus poderia responder facilmente e dizer que a autoridade dele vinha do céu, vinha de Deus. Mas ele propõe algo e Jesus é tão tremendo, que o Senhor dá um aperto neles, mas com um laço, com um nó, que eles não conseguiram sair. Jesus diz assim, vocês me fizeram uma pergunta, também vou fazer uma. Vocês me respondem, e eu respondo a pergunta para vocês. Vamos fechar assim? Vocês são tudo teólogos, vocês são donos da verdade, vocês são os exegetas da época, os senhores da hermenêutica. Então vou fazer uma pergunta simples a vocês. Vocês me respondem e eu respondo também de onde vem a minha autoridade. Eles ficaram todos alertas. Então vamos lá. Propõe, Jesus. Aí Jesus propõe pergunta simples. O batismo de João, que vocês tanto conhecem aí, batizou tanta gente. O batismo de João era do céu ou dos homens? Irmãos, resposta simples. Simples. Era só eles responderem isto. Só que isso dá um nó na cabeça deles, porque eles logo pensaram, se a gente disser que o batismo de João era do céu, eles já sabiam antes de Jesus falar. Olha o nó. Certamente ele nos dirá, e por que vocês não creem? Se é do céu, por que vocês não se converteram e foram batizados por João? Apertou. Veja que eles são inteligentes. Analisaram bem a situação. E se dissermos que é da terra, a gente não sai do templo hoje não. Porque esse povo todinho que está aqui acredita piamente que João era um profeta verdadeiramente levantado por Deus. Então eles julgam a questão e diz, e agora responde o quê? É melhor dizer que a gente não sabe. Porque se a gente falar alguma coisa diferente disso, ou a gente cai na mão do povo ou cai na mão de Jesus. Não tem como fugir. Aí eles falam para Jesus e respondem, nós não. O que é que eles responderam? Nós não. Aí Jesus falou, então a brincadeira vai continuar assim. Vocês não sabem, não vão falar, e nem eu vou falar também. O negociado aqui é, eu faço uma pergunta, vocês respondem. E eu respondo a pergunta de vocês. Vocês não responderam a minha, eu não tenho obrigação nenhuma de responder para vocês. Até porque se vocês não aceitam João, vocês também não vão me aceitar. E esta questão da autoridade é uma questão muito importante, inclusive no texto do Evangelho, tanto reportado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Marcos, ele dá um brilho para esta questão da autoridade. E muito embora Jesus não tivesse respondido sobre sua autoridade, nós não ficamos sem resposta. Porque a Bíblia Sagrada responde sobre a autoridade dele. Quantos querem ouvir sobre a autoridade de Jesus aqui? Levanta a mão. Marcos, aliás, ele vai começar, é quase que uma perícope, é quase que um sumário acerca do que ele vai falar em todo o evangelho que ele escreve. Marcos 1, 21, 22. Ele apresenta o Cristo como ensinador, e ele diz só que ele não ensina como os escribas, traçando um paralelo. Porque o ensinamento de Jesus tem
autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Autoridade tal, que embora não fosse reconhecida pelo sistema de sua época, e foi reconhecida por muitos que se aproximaram dele e tiveram qualquer que fosse a relação com ele. Se você puder abrir o Evangelho de Jesus registrado por Mateus, capítulo 8, e versos 5 ao 13, o que é que acontece aí? Um centurião vai reconhecer a autoridade de Jesus, porque é alguém que tem autoridade e reconhece que Jesus a tem também. Então, quando o Jesus, vai dizer que ia para a casa dele, ele diz: não precisa, Jesus. Eu sou um homem que tenho autoridade. Eu sei o que é ter autoridade. Eu digo aos meus servos: vem, e ele vem. Vai, e ele vai. E se o Senhor, com tanta autoridade que tem, disser uma só palavra, o meu criado ficará curado lá em casa. O sistema não reconhece a autoridade de Jesus, mas quem de fato e de verdade se aproximar dele e abrir o coração para ele, verá que ele tem toda a autoridade. Aleluia. E que uma palavra dele pode mudar circunstâncias, uma palavra dele pode mudar o cenário, uma palavra dele reverte a história da tua vida. Quem pode glorificar a ele? Para o sistema, Jesus não vai revelar sua autoridade agora. E essa palavra veio ao meu coração porque novamente, na pista do carnaval, voltaram a mexer com a nossa fé. Voltaram a questionar quem é o nosso Cristo. E agora mexeram com o Espírito Santo também. E o que é que está acontecendo? Isto é uma afronta. Isto é um questionamento. Mas Jesus não vai revelar sua autoridade a eles lá. Jesus tem poder para acabar com toda essa farra. Tem ou não tem? Mas Jesus não vai fazer isso aí não. Ele não fez para o sistema de sua época. Não é o momento, não é a hora. Já tem hora marcada para isso. Deixa o Armagedon chegar. Já tem tempo para isso, não precisa nem se estressar, meu querido. Agora, para quem se aproxima dele com um coração sincero, aleluia, em espírito e em verdade, a autoridade dele é manifesta quando ele cura, é manifestada quando ele opera maravilhas, é manifestada quando ele liberta. Oramandai astei. Quem reconhece a autoridade dele aqui pode celebrar nesta noite. Aleluia! Em Mateus 28, 18 ele disse: foi-me dado toda a autoridade, todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Sobre tudo. Tudo é dele. A autoridade é dele. E ainda que o sistema, ou o secularismo, o legalismo, a hipocrisia deste século, o ascetismo, o misticismo desta era, queira questionar o meu Jesus e o teu Jesus, fique tranquilo. A Bíblia diz que ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequenininhos. Aí o cara é tão grande e para ele está oculto. Tem tanto poder e para ele está oculto. E você é tão pequenininho, tão pequenininha, mas para você está revelado. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você percebe aquilo que você tem?
Glória a Deus. Mateus no capítulo 9, verso 6. Você se lembra daquele paralítico de Cafarnaum? Conduzido para a casa onde Jesus estava? Descem o paralítico. E Jesus olha para o paralítico e diz para ele: perdoado são os teus pecados. Esse mesmo grupo aqui pensa em suas mentes: quem é este para dizer que perdoa pecado? Olha aí. Quem é este para dizer perdoados são os teus pecados? Aí Jesus diz isso. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem onde? O quê? Você está acompanhando? Para que vocês saibam que a autoridade é algo que eu tenho. E ele propõe que seria mais fácil dizer a este homem: perdoados são os teus pecados, ou mandar ele levantar. Eu fico imaginando esses principais aqui dizendo assim: quero ver mandar levantar. Quero ver. Jesus olha para ele e diz: levanta. Aproveita que você chegou carregado, toma a tua cama agora e anda. E todos ficaram maravilhados. Você está entendendo o que Deus está nos falando aqui hoje à noite? Ele tem autoridade para perdoar pecados. O sistema que questiona, até hoje não tem a capacidade de fazer o mínimo que Jesus fez. Esse dia eu vi um estudo, esses dias não, faz até bastante tempo, do que seria preciso para transformar água em vinho, pelo estudo das moléculas. Irmão, só um Big Bang, de novo num copo d'água para transformar isso. Tem que desfazer essas moléculas e recriá-las. E aí o cientista estava dizendo o seguinte: isso é algo impossível. É impossível mesmo. Só que quando Jesus chega em Caná da Galileia, ele vai principiar os seus milagres. A vide que produziu vinho, até dá vinho bom, mas o de Jesus, a vide que ele criou, dá um vinho bom, mas quando ele mesmo vai fazer o vinho, é muito melhor. Ele é poderoso para transformar água em vinho. O Senhor tem poder sobre a matéria física. Até o diabo sabe disso, e tem crente que não sabe. Você se lembra da tentação de Jesus no deserto? O que é? Qual foi a proposta do diabo? Para que ele se alimentasse? Qual foi a proposta? Transformar o quê? Você já viu isso? E quem é que está dizendo que ele tem poder para fazer? O diabo. O diabo está dizendo para ele assim: ó, pega essas pedras aqui e transforma ela em pão. Irmão, transformar água em vinho já é extraordinário. Agora, se Jesus transformasse pedra em pão, Jeová. Mas como era uma tentação, ele não cedeu à tentação. Mas poder para transformar ele tem. Já dizia João Batista: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Você pode glorificar o nome do Senhor. O sistema não vai reconhecer essa autoridade de Jesus, mas eu e você nós reconhecemos. Aleluia! Você consegue reconhecer? Se você consegue reconhecer a autoridade dele sobre a tua vida, levante uma de suas mãos aos céus e, pelo amor de Deus, abre essa boca abençoada tua e glorifique ao nome do Senhor. Glória!
Ele tem autoridade, até mesmo sobre a natureza. Mateus 8, 24 e 28, a Bíblia diz que ele acalmou a tempestade. Falou com a tempestade. Marcos 6, 48, ele não só fala, ele andou sobre o mar, que estava agitado. Ele acalmou os ventos. Que Deus é este? Já pensou? Tempestade quebrando tudo, todo mundo agitado, vento. E aí Jeová diz assim: ô vento, deu. Chega. Vento, aquieta-te. Tempestade batendo no barco, quase que levando a pique. E o Senhor diz: ei, pare. E aí os discípulos olham isso e dizem: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Ramantorgiasei. Não, por um momento levante a tua mão mais alto que você puder. A autoridade dele está na casa. Eu não sei se está soprando algum vento sobre a tua vida. Eu não sei se há um mar que está rugindo sobre você. Uma coisa eu sei: nós reconhecemos a autoridade dele aqui. E se ele mandar parar, vai parar. Aquietar, vai aquietar. Porque ele é o Senhor de toda autoridade. Ele é criador de tudo. Ele é criador de tudo. Ele manda em toda a criação. Eu poderia falar de como o Senhor Deus lida com a sua criação. No Antigo Testamento, eu quero falar da segunda pessoa da Trindade. Mas falando da divindade, engloba ele também. Se você olhar o Antigo Testamento, quando ele quer, até jumenta fala. Ah, Deus não fala comigo. Não fala porque você não está pedindo. Porque até jumenta fala quando o profeta não quer falar, não quer obedecer. Ele pega corvo. O que é que corvo come? O que é que ele come? Carne. Carniça, carne. Mas quando o Senhor quer, o corvo vai levar carne, sem comer, e não é carniça, é carne, no bico, para sustentar o profeta dele. Novo Testamento, Jesus. Lucas 5, 1 ao 8. Os discípulos estão tristes. Pedro, André, seu irmão, certamente Tiago e João. Mas é Pedro que chama a atenção, porque eles estão ali lavando as redes. E no barco, zerado, não tem peixe. Uma pesca frustrada. Uma pesca sem resultado. Sabe aquele tipo de pesca? Eu já pesquei com rede. Que você puxa e só vem, irmãos, em rosco. Hã? Só bota. Só vem em rosco. Eles estavam lavando a rede, por quê? Porque elas estavam sujas, só veio sujeira. Eles estavam se preparando para o outro dia, porque nesse dia aí já estava encerrado. Só que Jesus chega. E quando Jesus chega num cenário desse, Jesus diz assim: ei, volte a pescar. Jesus diz: vai ao alto mar. Pedro, que era autoridade no assunto, autoridade. Pescador, porque tem uns pescadores, irmão, invocado, não tem? E mentiroso. Pega um lambari, aí compra lá no pesqueiro um peixão desse aqui, diz: ah, que é que eu peguei? Mente não, varão. Aí Pedro, que era autoridade, pescador, disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira. É como quem está dizendo assim: o mar não está para peixe hoje não. Só que aí Pedro, irmão, Pedro estava conhecendo o mestre. Mas segundo a tua palavra,
O que fez Pedro acreditar em Jesus? Acho que ele falou tão firmemente: ei, volta lá no alto mar, porque tem algo que eu vou fazer aqui. Aí Pedro disse: segundo a tua palavra, nós voltaremos lá. Eles voltaram. E o que é que aconteceu? Maravilha. Pesca maravilhosa. Você acredita nessa autoridade hoje à noite aqui? Irmão, Jesus tem tanta autoridade que quando Pedro chega em casa triste, observa o texto, está lá em Mateus 17, 27. Pedro chegou triste. Por quê? Porque os publicanos foram cobrar impostos. Eu não sei se veio por meio de Levi, que era um publicano. Depois a gente pesquisa isso aí, né? E aí Pedro estava triste, mas não falou nada para o mestre, não. Aí Jesus percebeu a tristeza dele. Haviam cobrado tributo de Pedro e do próprio Cristo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tem anzol aí, filho? Tem. Pescador que não tem anzol, vai pescar. E quando você pegar o primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro, não precisa de mais. Quando você for tirar um anzol, já tirou um anzol da boca de peixe? Quando você for tirar o anzol, abre a boca, porque lá vai ter um efígie, uma moeda. Paga o tributo para você e também para mim. Quita isso lá. Não vamos dar escândalo para ninguém. Eu não precisava pagar, porque eu sou dono do ouro, da prata. Esse é o Cristo. Vai lá. Agora eu pergunto, irmão, como é que essa moeda foi parar na boca do peixe? Já é um primeiro milagre. Segundo, como é que num mar daquele ele pega exatamente o peixe que estava com a moeda? Fala para mim. Fala para mim. Hã? Eu fico imaginando o peixe procurando o anzol do Pedro. Eu fico imaginando outros pescadores pescando no mar. E chegando assim: não, aqui não. E lá não, também não. Cadê o de Pedro? Sabe por quê? Porque ele manda. Aleluia. Se isso não é aquele texto, né, que as bênçãos do Senhor te acompanharão, não é? Lá de Deuteronômio, capítulo 28, não é isso? Não é o crente que sai atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão atrás do crente. Você está muito preocupado, irmão. Só fique no teu lugar. Só fique aí. A bênção do Senhor vai te alcançar. Eu declaro hoje que a bênção do Senhor vai alcançar a tua vida. Você está em meio a uma ministração. Você está sendo ministrado aqui. A bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Quem persegue crente é a bênção. Não é o crente que persegue a bênção. Ah, eu vou sair daqui e vou para outro canto porque eu não estou sendo abençoado. É mesmo que você pensa assim? É verdade? É assim que você pensa? A bênção do Senhor, irmão, vai te alcançar. Fique tranquilo. Descanse o teu coração. Agora é interessante, irmãos. Quem aqui já montou em um burro? Não, burro. Quem já montou em um burro? De verdade, levanta a mão. Não, de verdade. É mesmo? Vocês já andaram de burro? Só para tirar foto. Não, aí não vale. Porque aí já está amansado. Quem já viu amansar burro? Já viu mesmo amansar burro? Quanto tempo leva para amansar um burro? Mais ou menos. Um cara bom. 15 dias direto para amansar um burro? É que não aguenta, tem que ser aos poucos. Leva algumas semanas. Não é isso? E batendo pesado. Para amansar o burro, irmão. Porque um burro dá uns coices terríveis. Só que nós estamos falando de Jesus. No capítulo 11 você vê ele entrando em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, ó, vai no lugar tal. Tem um burrinho novo. Nunca foi montado. Logo não foi amansado. Nunca ninguém montou nele. Traz ele para mim, porque eu vou sentar nele. Irmão, eu acho que já deu trabalho até para trazer o burro. Porque ele não era amansado. Eu fico imaginando os discípulos. Jesus vai subir nisso aqui? Vai sair dando coisa para tudo que é canto. Só que é Jesus, irmão.
Jesus se assenta naquele burrinho. Calmamente, todos vão cantando Hosana. Jogando, e outro, irmão, forrando o chão com palmas para o burrinho. E ó, o burrinho, ó, achando que é cavalo, manga larga. Sabe por quê? Porque Jesus tem autoridade. Com Jesus, nem burro dá coice. Tem alguém que diz, eu sou machão. É machão até não encontrar com Jesus. Somos ninguém de Senhor. É mesmo, Saulo? Encontra com Jesus para tu ver se a primeira coisa que vai sair da tua boca é Senhor. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, filho. E você está me perseguindo. E é bom parar. Aleluia. Vale um glória a Deus ou está difícil? Acho que eu paro aqui. Ainda tinha mais pelo menos demonstração de 6 características da autoridade de Jesus. Eu ainda falaria sobre a autoridade sobre os demônios. Deixa eu falar rápido. Você se lembra de Maria Madalena? Quem se lembra? Quantos demônios tinha? 7. Mas chega diante de Jesus e agora é quem? Vai servir a ele. Porque Jesus tem autoridade. Mas Jesus não tem autoridade só para 7, não. Quando ele chega em Gadara, há um espírito naquele gadareno, e quando Jesus fala a ele, ele diz assim, eu sou legião, porque somos, irmão, pode ser o inferno inteiro, podem ser todos os demônios, porque os demônios, eles são também criaturas. Só que Deus é criador. Jesus é criador. E se cremos aqui de maneira bem sucinta e rasa, que eles são anjos caídos, eles sabem exatamente quem é Jesus. Tanto é que Jesus chega para eles assim, já conversou demais, cala-te, sai do homem. Deixa ele livre. Aí eles, Senhor, permita que a gente vá para os porcos. Jesus, que já não gostava muito de... Não vou falar isso aqui, não. Posso falar isso aqui, não. Aqui, não. Esse negócio para outro dia. Jesus já lançou, falar melhor, né? Os judeus não gostavam de porcos. Era um animal impuro. Tem toda uma teologia por trás disso. Pronto, trouxe para a teologia, ficou fácil. Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e precipitassem no mar. Mas o que chama a minha atenção é que até os demônios sabem o sistema e a liderança deste mundo e das religiões questiona, mas até o inferno sabe quem é Jesus. A Bíblia diz que o diabo crê, que estremece, e tem crente que nem estremecer diante de Jesus consegue. É culto de ensino. Ele tem autoridade sobre as doenças. Olha para cá, anota isso aí. O Evangelho mostra 23 curas realizadas por Jesus. 23. São as mais diversas possíveis. Jesus cura, por exemplo, algo que parece simples, porque até um remédio aí de hoje cura isso, liberta o homem disso. A febre. Febre é algo que não mata ninguém. Depende, né? Porque é um sintoma. Mas você está com febre, você toma o quê? Dipirona, alisador, tal, a febre passa. Banho gelado passa. Então Jesus cura até o que parece simples. A sogra de Pedro estava com o quê? Febre. E fez o que Jesus? Curou. Só que Jesus não cura só febre. São 23 curas de Jesus miraculosas. Ele chega um dia diante do túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E Jesus traz ele à vida assim, Lázaro, vem para fora. É como um amigo que está chegando e fala assim, estou com saudade de você. Irmão, ele está morto. Já fazia 4 dias. E Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora. Jesus não podia, irmão,
Olha para isso aqui. Pergunto. Quem colocou Lázaro no túmulo? Alguém colocou. Porque morto não podia chegar lá. Então ele entrou lá carregado. Não foi isso? Porque era um cadáver. Mas saiu de lá como? Nem quem tinha levado ele, Jesus permitiu ir lá buscar. Diz, não. Fica aqui, varão. Fica aqui comigo aqui. Ele vai sair de lá sozinho. Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco, todo enfaixadinho, Lázaro sai para fora. Aí para ajudar, eu fico imaginando as mãos assim, ó, igual um pinguim. Desatar ele. Tira esse monte de ata dele aí. Aí vai tirando. Irmão, 4 dias morto. Só esperando. Não, vamos descobrir já o olho para ver se ele está vendo mesmo. Aí quando descobriu o olho, está lá os olhões de Lázaro, vivo. Tira do nariz. Respiração perfeita. Abre a boca dele. Esta é a autoridade do teu Jesus, do meu Jesus. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Isto posto, meu irmão, ele tem autoridade sobre a morte. E eu poderia avançar dizendo o seguinte, e não importa quanto tempo faz que morreu. Sabia disso? Não importa quanto tempo faz que morreu. A filha de Jairo tinha morrido há quanto tempo? Hã? Tinha acabado de morrer? Jesus chega e faz o que com ela? Hã? Ressuscita. O filho da viúva de Naim estava morto, o velório já tinha acontecido e estava indo para o cemitério. Então já havia um tempinho que tinha morrido. Já tinha feito o fúnebre. E Jesus, quando se encontra com ela na porta da cidade, faz o quê? Toca o esquife e ressuscita. Lázaro, quantos dias estava morto? Quanto? 4 dias. Quem morreu? Porque todos esses morreram. Lá no 1º século, no 2º século, no 3º século, no 4º século. Mas morreram em Cristo. Quem morreu ano passado com o Covid, quem morreu este ano, não importa quanto tempo faz. Quando o Senhor vier buscar a igreja, a voz do arcanjo, o alarido da chegada, choramandarabacanarai. O apóstolo Paulo diz, aqueles que estiveram mortos, ressuscitarão primeiro. Foi o que ele disse a Marta e a Maria, crê! Porque seu irmão há de ressuscitar, e elas sabiam. Sim, Senhor, na ressurreição do último dia. Ele está dizendo, não. A hora que eu quiser. E para vocês é agora. Mostra onde é que ele está, porque chegou ressurreição. Eu sou a ressurreição. Põe na tela e eu concluo com Lucas 10, 19. Se coloque em pé, por favor. Lucas 10, 19. Eu quero nesse texto aí. Olha aqui para mim. Tudo aqui embaixo pode confrontar, questionar, menosprezar, fazer chacota com a autoridade do nosso Cristo. Mas é porque a eles está oculto quem de fato o nosso Cristo é. Mas a mim e a você está revelado. E essa autoridade não ficou só com ele. Porque quando ele foi ser assunto aos céus, antes ele disse o que está na tela. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, diga. Melhor a isso, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, você vai profetizar essa palavra para ele. Declare após mim, eis que vos dou poder. Diga mais forte, eis que vos dou poder. Para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Agora fale bem forte, e nada. Não, eu disse nada. Mais forte, nada vos fará dano algum. A autoridade dele está conosco.
O poder dele está comigo e com você. A autoridade dele está na tua casa. A autoridade dele está na tua vida. O poder dele está comigo. Então celebre nesta noite. Se alguém se levantou, se a enfermidade chegou, receba a autoridade. Tem cura. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda abre porta. Ele ainda providencia o que você precisa. Aramanda, Arábia, sei. Sinta a autoridade dele aqui hoje à noite. Isso mesmo, sinta o poder dele aqui hoje à noite.